Porque tem dia que eu vou dormir e falo assim, eu tô tentando, Vitória, eu tô tentando. Me ajuda. Eu quero achar todo mundo que fez isso com ela. Não é por número de inscritos. O Michael vai falar. Gente, amanhã nós vamos ouvi-lo pela primeira vez. Tantas pessoas, tantas mensagens. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar bem por cima. Vamos ver os aspectos e vamos ver os lados positivos, os lados negativos, o que isso pode resolver, o que não pode. Vamos lá? Vamos ter um papo gostoso? Primeiramente, quero falar com vocês. Obrigada pelas mensagens, obrigado pelos apoios que eu estou recebendo, pelos Pix que estão sendo enviados. Acredito que bem brevemente a gente já vai estar conseguindo fazer nossas livezinhas aqui, como a gente já falou. Obrigada, alguns e-mails, muita gente pedindo para eu falar o nome. Eu vou trazer em outro vídeo para não estender muito esse daqui, mas eu tenho visto bastante mensagens. Obrigado a todos. Espero que agora muitos dos senhores já consigam saber o papel de cada parte no processo. O assistente de acusação que ficou faltando, pensem os senhores que ele é aquela pessoa a qual vai ser representante da família junto do corpo do promotor de justiça. Ele assiste à acusação, ele assiste ao promotor de justiça. Assiste como? Como um auxiliar. Ele pode pedir provas, ele pode arrolar testemunhas, ele pode participar das audiências, ele pode pedir uma indenização para a família. Então tem várias coisinhas que ele pode estar fazendo, que foi o que ficou faltando, tá bom? Vamos lá então. Nós tínhamos já comentado sobre as dúvidas, né? Do acusado poder ou não falar, se ele iria ou não. Havia um conhecimento de uma decisão, existe uma decisão negando a realização da prática da entrevista no processo principal. E outro lado, a gente tem uma decisão positivando e permitindo a realização da entrevista. E por óbvio, conclusão lógica, ele foi permitido a falar, porque a gente amanhã vai ver a entrevista do Michael. O Michael vai ser entrevistado pelo Cabrini, a gente conhece a qualidade, a qualificação das entrevistas desse profissional, a gente sabe que ele pega bem pesado, e já dá para até ter uma lida aí do tom que vai vir à audiência pelo pedacinho que foi colocado pra gente ontem à noite. Já tinha gente me mandando trecho, 3 minutos depois de sair, já tava lá, doutora! Pois é, gente, doutora também sai sexta-feira à noite, tenta, né? Tem que ir na feira da pracinha. Mas então, primeira coisa, eu sou verdadeira com os senhores, sou contra a realização da entrevista. Não porque ele não tem o direito de falar e se manifestar. Eu acredito que o direito ele tem que ser igualitário. E uma vez que eu abro essa permissão para um, eu tenho que abrir para os outros. Este é meu entendimento. Significa que a gente não deve ouvir a versão dele? De forma alguma. De forma alguma. Normalmente é feito através dos advogados essas versões. O advogado, quando a gente fala que ele representa ou atua na defesa ou na acusação, gente, isso vem da palavra dos atores e atrizes que a gente vê nas novelas, que a gente vê nos teatros. Ele é um representante processual, ou seja, o réu fala por mim. Lembra do juridiquês? Lembra lá? Por que isso foi importante? Porque agora eu vou meter bala nisso e não vou ficar explicando, hein, gente? No juridiquês, ele fala por mim, eu filtro o cafezinho e falo por ele, seja pelo juiz e seja pelo público. Os advogados não foram proibidos de falar com o cliente. Em momento nenhum houve essa recusa. Existem provas, inclusive com a assinatura dos procuradores, de terem falado com o cliente e poderiam sair da delegacia em que se encontravam e terem procurado pelo qualquer um dos microfones que estavam disponibilizados a todos. E isso a gente não pode esquecer. A gente está aqui para ser justo. E o que significa justiça? Justiça significa trazer a verdade e responsabilizar ou tirar a responsabilidade de cada um pela sua parte. Justiça não significa deixá-lo como inocente e... Não! A justiça é o equilíbrio, lembra lá da balança da espada? A gente fala justiça cega, mas eu prefiro trazer a ideia
de que não é uma cegueira, porque a gente pode estar realizando ao que não vê. Não. Ela não pode se atentar se aquele é mais bonito, se aquele é mais feio, se aquele é mais rico, se aquele é mais pobre, se aquele tem um sobrenome bacana e o outro não tem. A cegueira da justiça, ela vem neste aspecto, mas ela enxerga muitas coisas. E uma das coisas das quais a gente tem que enxergar sendo justa nessa posição é que embora também discorde daquela presença maciça da grande mídia com os seus repórteres e jornalistas, o direito foi dado a todos de forma igual. Os advogados do Michael nunca foram proibidos. Nunca se deixou de ouvir mãe, irmã, esposa, padrasto, irmãos. A pergunta é, eles quiseram falar pra gente? Eu não sei. Então aliás, eu sei. E a resposta é não. Falamos disso. Sabe aquele joguinho de cata-vareta? A gente precisa separar nossas varetinhas. Vamos brincar. Pum, joguei as varetinhas. Abriu tudo. Uma coisa não está diretamente prejudicando ou interferindo na outra. Por que nós queremos ouvir ao Michael? Porque nós temos a motivação pelo lado de vista de uma varetinha do processo, tá? Aquela varetinha do inquérito, de que existem falhas muito grandes estruturais. Pedi uma salada bem bacana e tô vendo o meu bife lindo do boi mugindo na mesa. Maravilha! A gente tem muitas teorias de que ele possa ser inocente, de que ele possa estar sendo um bode expiatório, de que ele possa estar sendo respondendo por um crime que não cometeu. Ou a gente também tem a possibilidade de, como muitos dos senhores acreditam, e da qual, confesso, faço muita parte desde o início, acredito na participação dele. Eu não acredito na participação única, integral e dos atos de execução. O que é o ato de execução? É o ato prático, é o verbo, a gente chama verbo do tipo. Que tipo? Tipo que é penal. Qual é o tipo penal do homicídio? Matar alguém. Esse é o crime do homicídio. É o artigo mais importante do nosso código, tá? Matar alguém. Quem matou Vitória Regina? Quem cometeu o crime do tipo, o verbo do tipo? Quem cometeu a conduta através de seus atos positivos de ação ou positivos pela omissão, de forma culposa ou de forma dolosa? Ele quis ou ele foi negligente ou imprudente? Estão me entendendo? Estão conseguindo captar a mensagem? Então vamos lá. A entrevista, como disse, já sou contra porque acredito que uma vez que você entra na relaçãozinha processual, lembra nosso quadradinho? Uma vez que você entrou nisso daqui, tem regra, uma das quais é a do juridiquês, ou seja, falo através de meus procuradores, de meus representantes, de meus advogados, públicos ou particulares. Não posso falar mais como pessoa que não faz parte da relação, tá? Aí, esse é o motivo de críticas que eu já fiz a outras partes do processo. Todas, aliás. Eu critiquei, foi todo mundo. E os senhores sabem disso. Então, sem falsa, vamos deixar a falsidade de lado, porque aqui a gente tá no isso não é legal. Não é do ponto de vista da lei, ok? Estão compreendendo? Não é opinião é outra. Em contrapartida, todo mundo ouviu muita coisa por muito tempo, só da defesa da família, que vai representar a acusação na parte processual. Vai ser através do promotor de justiça e de quem o auxilia, do assistente de acusação, o dever e como dono da ação penal. Lembra do pedido inicial? Lembra da exordial, da inicial? Aqui ela se chama
denúncia. Gente, mesma coisa que a pedidinho, autoria, só que o nome muda o nome, porque muda o campo, lá era um triângulo, aqui é um quadradinho. O autor aqui vira o promotor de justiça e lá é uma pessoa do povo comum. Estão me compreendendo por que era importante? E se o senhor, alguém ou senhora não viu ainda, os 4 vídeos anteriores são curtinhos, vão ser provavelmente menor do que esse aqui somado, porque se eu vou mandar bala vai ser num só. Eu tô explicando desde o comecinho. Chato. Ih, o pessoal não tem paciência não. Ô, doutora, não vai falar da Vitória? Falou, só pediu dinheiro. E gente mandando... Gente, obrigada pelos pics, de verdade. Então, eu vou pegar depois, não sei como é que faz isso, deve ter um jeito lá de a gente fazer uma planilhazinha, trazer de todo mundo. Mas, o que eu quero dizer para os senhores? O inquérito continua igualzinho tá aqui. Ele não mudou. Algumas peças que eu não possuo mais, se alguém puder me ajudar a ter acesso, né? Família, ou alguém que participa, ou os advogados, ou da acusação, doutores. Eu tô aqui, ó, entregando meu trabalho com muita vontade para os senhores, seja para qualquer das partes. Meu interesse não é culpar ou inocentar alguém. É a busca pela verdade na causa da Vitória Regina, olha eu errando, no caso da Vitória Regina, no caso da dona Edna, pela causa maior dos desaparecidos. Nós temos muitas pessoas desaparecidas, gente. Comentem para mim aqui se vocês viram. Eu quero falar com os parentes dessas pessoas que estão desaparecidas. Se os senhores ou senhoras moram na região, estão ali, ó, naquele meinho que eu chamo às vezes de sumidouro, entre em contato com a gente, entre em contato comigo. Meus e-mails ficam aí passando, tem meu contato aí, não é só para Pix, não, gente. Também é, mas entre em contato comigo, falem comigo, deixa eu tentar conhecê-los. O sigilo é absoluto, a gente só traz a público as pessoas que nos autorizam em nome e a gente quase não fala nome de ninguém aqui. A gente fala sobre partes do processo. Entre em contato comigo, por favor. A gente está tentando ajudar. Pelo menos dar um nome, dar uma face, dar uma história. Um avião enorme, que a gente fala um Boeing, cabe quase 200 pessoas, está desaparecendo por dia no nosso país. São dados oficiais. A nossa causa é essa, é localizar esses desaparecidos, ok? Então não vamos perder o foco nisso, com entrevista, sem entrevista, caso Vitória, caso Dona Edna, caso interrogação, se eu soubesse eu punha assim, ó, caso interrogação, porque é por isso que eu criei esse canal, tá bom? Explicadinho? Bora voltar, porque que um tá falando e o outro lá. Como eu tinha dito. Então, em contrapartida, a gente só tá ouvindo a acusação. O promotor de justiça, os delegados, as coletivas de imprensa com os delegados, os diretores, os procuradores. Não tem ninguém da defesa ali. Ou seja, o Michael tá mudo. O Michael não tá falando. Então, uma das formas de equilibrar a balança aí e deixar todo mundo em pé de igualdade, hoje uma das pessoas... gente, caldeirão ferveu, ferveu leite do coador hoje no grupo. Desde essa noite teve gente que não dormiu por causa da chamada. E não é por nada não, é porque a gente, ó, tá brigando entre a gente, como eu digo, mas não é... brigando, mas continua todo mundo amigo, tá certo? Ninguém brigou. Por causa das várias hipóteses. A mim, claramente pareceu que a entrevista vai vir enviesada. Como eu já desaprovo a conduta do silêncio dos familiares do Michael e através de seus procuradores, essa entrevista vai ser uma pá de cal em cima da defesa. Acreditem. Eu não estou desejando, eu estou falando porque eu tenho conhecimento de causa, gente. Eu não sei, eu sou vidente nem taróloga. Eu não estou falando sobre algo que eu não saiba. Essa entrevista vai condenar o Michael.
E esse é o motivo de eu vir aqui para os senhores falarem, não façam isso. Meus inscritos, minhas inscritas, pessoas que não são inscritos, se inscrevam no canal. Esperem, tentem assistir a entrevista de olhos fechados no primeiro momento. Porque a imagem tá horrível. Ah, tá ruim, hein? Putz, grila, tá ruim. E é uma leitura de menos de um segundo. Pum! Seu sistema neural primitivo, ancestral, programado pela mãe natureza e pelo nosso pai, em perfeição. Você vai bater o olho e vai ser ruim. Tô falando pros senhores. Vai todo mundo sentir a mesma coisa. Nossa, o bichinho tá gordinho. Nossa, olha a cara dele. Olha como a pele tá ruim. Olha a cor dos olhos dele. Nossa, como ele tá grande, como ele tá forte. Por que ele não tá abalado? Nossa, e esse sorrisinho? E aquela engolidinha seco? Gente, tá ruim demais à primeira vista. Pra ruim pra quê? Não é que eu não quero absolver e inocentar. Minha proposta nunca foi essa. A minha proposta é que se eu encontrar a prova da condenação, nossa, eu vou trazer com gosto. Os senhores não precisam acreditar, podem criticar, mas eu vou falar. Eu sinto a vitória. Eu não sei se é porque na minha religião a gente tem uma coisa chamada mediunidade, intuição, sexto sentido. Gente, eu sinto ela, eu escuto. É horrível. Ela tá tão real e tão presente que eu escuto uma... Faz tempo que eu não falo com as minhas filhas. Porque tem dia que eu vou dormir e falo assim, eu tô tentando, Vitória, eu tô tentando. Me ajuda. Eu quero achar todo mundo que fez isso com ela. Não é por número de inscritos. Não é por canal. Eu não tenho problemas nem mentais, nem psiquiátricos. Tem muita gente sentindo ela, gente. Tem gente, mais pessoas falam sobre a palavra ter a missão. Eu tô com medo de que todo mundo já condene a hora que bater o olho e a gente perca os outros. Tem mais gente. Eu não sei quem são. Eu não sei por que o inquérito dele tá tão ruim. Por que tá tudo se desfazendo no inquérito? Nada bate com nada. Por que tem tanta gente mentindo? Objetos que estão sendo divulgados como presentes no carro dele não são, gente, não é verdade. Não tem nada de objetos de conteúdo adulto, erotizado ou vulgarizado na lista de compra, pelo menos não na que eu tenho. São itens comprados há 2 anos atrás, de 2021 para 2022, até 2025. 3 anos atrás, olha como eu sou boa em matemática. Eu quero que a verdade apareça, que se ele for culpado, então que a gente pague. Culpado como pecado vai pagar na forma da lei dos homens e do Senhor. Nossa, como eu quero encontrar isso, vocês não têm ideia. Porque eu acho que vai me levar à minha causa das pessoas desaparecidas. Onde está esse avião? Onde estão nossos iguais? Onde estão nossos pares, gente? Eu não vou ficar olhando para minuto hoje. Hoje eu vou conversar com os senhores como conversei com meus amigos do grupo. Como eu tô conversando comigo mesma desde ontem à noite.
Tem um ditado, e eu já vou adiantar que eu vou falar um palavrão. Então, já peço desculpa antecipada. Se parece cocô, se tem cheiro de cocô, se tem textura de cocô, é porque é cocô. Entenderam? Se parece merda, se tem cheiro de merda e se tem textura de merda, é porque é merda. Ele confessou. Tem DNA dele no carro. Tem DNA dele da casa. Ele não falou, mesmo com 3 advogados. Eu fui negada para ajudar e trazer a causa dos desaparecidos para jogar tudo no processo. Isso é muito estranho. Bota o cara lá, tá todo mundo falando, tá com medo, nossa, ele tá com medo, ele tá passando mal, ele vai ser morto. O cara tá melhor que eu. Gordinho, comendo, bronzeado. A pele tá ruim. Ai, porque ele tá drogado, porque não é ele. Para, pelo amor de Deus. Os senhores estão falando uma coisa dessa? Os senhores não têm noção do que é o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos 2 em São Paulo? Você acha que o diretor de lá é o que é? É um boneco inflável? O que é isso? Os homens e mulheres que trabalham naquele local, são de primeira linha. Vai ficar drogando coisa. Gente, tem enfermeiros, tem assistentes sociais, tem médicos, tem junta de avaliação psicossocial. Pelo amor de Nossa Senhora, tem o CEMIC, tem os assistentes sociais, tem a Defensoria Pública, tem os pastores, tem os... Gente! Tá todo mundo perdendo o prumo, alinha os chakras. Ele tem que falar a verdade. Ele vai mentir. Só pelo tom e pela chamada que foi feita, se ele falou a verdade, foi editado. Desculpa, senhores. Desculpa, já falei que eu não vim aqui pra ficar levando flores e não tomar pedrada. Eu sei que eu vou tomar. Já tô tomando no grupo. E não tô nem aí. Amo todos como meus amigos, mas quando eu tô brigando pela causa, que quem tá trazendo essa causa aqui sou eu. Então eu sei muito bem o que eu tô falando. Por que meus colegas não estão falando nada de gente desaparecidas? Por que só a Ruth tá colocando no canal dela e foi a que mais tomou pedrada no telhado? Porque não interessa pra ninguém, porque não dá like. Pronto, falei. Se o Michael for inocente, tem que provar a inocência. Se ele for culpado, tem que provar que ele é culpado. Mas tem que parar com esse teretetê. Alguém tem que fazer alguma coisa, gente. Não é possível um negócio desse. Tá tudo esquisito, tá tudo errado. Cadê a mãe desse menino? Cadê a irmã desse menino? Cadê o irmão desse menino? Cadê o padrasto desse menino? Cadê os amigos desse menino? Que só conhece o Cícero e o Mateuzinho. Tá bom, pra cima de mim. Tá bom. Por que não tá faltando testemunho de tanta gente? Será que ele vai dar o nome de alguém amanhã? Eu dou videodó, eu já vou dizer o que ele vai falar. Tá? Dou videodó. Olha eu, pronto aí. Eu começo tão bem, gente. Eu começo tão bem, vocês não estão entendendo. Eu começo bem, eu tento, eu me esforço. Eu me esforço. Eu me esforço. Eu me esforço. Por que ele faz questão tanto de falar só com o Cabrini? Se a gente sabe que o Cabrini arregaça todo mundo. Responde isso pra mim. Falando com você. Por que o Cabrini? Por que trazer ele tão gordinho, com aquela câmera de baixo, assim, ó, que muda até a fisionomia do rosto? Aquele olho de tubarão. Quem é do meio da cana, quem trabalha ali, sabe o que é o olho de tubarão? É aquele olho preto, assim, ó. Cara que faz... Sabe, dos bichinhos que a gente vê no mar?
Quando ele vem atacar, que o olho fica preto, porque aquilo é uma película pra proteger o globo ocular dele. Não é porque ele é mau ou do maligno. Camisetinha mais branca do que minha bata. Branquinha, forte. Tá parrudo. Ele tá parrudo. Ele tá parrudo. Todo mundo tinha a imagem do Michael lá da delegacia, o menininho assim, ó. Que eu falo que é o alecrim dourado. O alecrim dourado, assim, ó. Você acha que aquele cara que vai aparecer que amanhã pra nós ia ficar lá no alecrim douradinho? Imagina, eu não ia nem falar o nome dele, eu ia ter medo dele. Você tá doido? Se eu pego ele e um outro ali na curva, putz, grila, alma gela. Por isso que eu tô pedindo pra que quem tiver interessado na lei, no processo, no inquérito, nós não queremos saber se ele é bonito, se ele é feio. Vamos fazer igual a justiça. Vamos ficar com os olhos vendados. Se nós buscarmos a justiça, nós temos que ficar igual à justiça. Olhos vendados e ouvidos atentos. Foto, perícia, testemunha, confissão. Fala aí, colega. E é isso que eu quero saber dele. Por que você foi o alecrim dourado que foi escolhido e jogado dentro dessa história toda? Fala pra mim. Mãe? Tinha um bingo lá e você foi o sorteado? Por que você foi tanto na delegacia? Por que você tava tão preocupado? Hein? Cadê sua mãe? Cadê sua irmã? Cadê sua esposa? Cadê seu padrasto? Cadê seu pai? Cadê seus amigos? Que ninguém vem falar por você. Por que você quer falar tanto agora e pro Cabrini? Tá querendo se condenar? Você tá querendo se condenar, Michael? Por que você tá querendo se condenar desse jeito? Por que tá estribuchando tudo desse jeito? Você vindo malzão, assim, do jeito que você vai vir amanhã, que eu já sei como é que você vai vir amanhã. Depois, na segunda, a gente vai conversar se eu tava certa ou eu tava errada. Se estiver errada, mais um carão que eu vou passar online. Mas eu tô certa. Por que você vai negar os fatos? Por que você vai pagar de doido? Por que você não vai dar o nome de ninguém? Por que você não vai trazer ali, ó, teu brado engasgado há 90 dias, maior do que eu? Você vai estar mais calmo do que eu, que não vou passar 50 anos levando o nome de Jack. Me explica isso. Explica isso pra mim. Eu vou estar lá igual a justiça, eu vou pôr a minha venda, eu vou abrir bem os meus ouvidos, eu vou estar com a minha espada na mão e com o prato. Eu pedi uma salada. Vamos ver o que você vai me servir aqui. Se você for inocente, você vai bradar. O brado que todo inocente dá. O brado do faixas na porta da cadeia. Lembra da doutora Deolane? Gente, doutora, a senhora me desculpa, colega, mas o que eu quero dizer é que quando os seus amigos, certo e errado, não é isso que eu tô dizendo assim, ó. A família, certo ou errada, acreditava ou não que ela era inocente, gente, deu até problema. A mulher saiu e, puf, abriu a boca. Bradou. Esperta ou não, programada ou não. Ok. Porque também é colega de profissão e tô com respeito falando, porque eu tô falando dobrado. Então, voltou pra dentro só pra parar de ser bocuda. 2 bocudas. Cada uma no seu quadrado. Não tô me comparando, tô dizendo da bocuda. Vamos ver se o Michael vai ser bocudo. Só pela angulação da câmera e da iluminação, só faltou colocar aquela musiquinha. Tan, 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 tararam, tararam, Luke, eu sou seu pai. É o Darth Vader que a gente vai ver amanhã. Não consigo não ser irônica. Por que você tá querendo se condenar, Michael? Todo mundo aqui, ó, falando do seu inquérito.
Câmera de segurança sumindo, GCM pegando armas sumindo do quartel da GCM, um Boeing de gente sumindo por dia, Dona Edna... E você chegando lá como Darth Vader. Tan, tan. Oh! Me ajuda a te ajudar. Todo mundo nesse processo tá... Gente, tá todo mundo roubando o jogo? Tá todo mundo com coringa embaixo das pernas? Tá todo mundo com punho embaixo das pernas? Porque ninguém tá levantando pra fazer nada. E o doutor juiz do primeiro processo? Quando o senhor já sabe que eu não tô falando da pessoa física, vou parar. Gente, ele falou não. O outro falou sim. Eles vão sair o quê? Eles vão começar a um ligar pro outro e falar palavrão? Eu nunca vi isso. Pode isso e agora, gente? Alguém me responde isso, pelo amor de Deus. Algum colega jurista, por favor, eu estou pedindo porque eu não sei o que... Eu não tenho resposta. Como eu não sei como está previsto na lei, do meu ponto de vista, avalia a decisão inicial. Primeiro vale, mas o primeiro foi não. E eu tô vendo sim, eu não tô entendendo nada. Eu não posso explicar para o meu público o que é que aconteceu. Por gentileza, alguém me explique. Por favor, eu tô pedindo mesmo. Qualquer um dos doutores aí, por favor, manda um e-mail, me liga. Manda um e-mail, eu passo o telefone. Eu venho aqui trazer a explicação. Põe em público, põe ali, ó, põe aqui no comentário, eu deixo fixado. Por que ele... Se a primeira decisão é a que vale, são de varas diferentes, para juízes diferentes. Um falou sim, o outro falou não. O que falou não falou primeiro, o que falou sim falou segundo. Essa é mais ou menos a explanação. Eu passo os documentos e as decisões para os colegas. Eu tenho aqui. Por favor, me ajude. Me faça compreender isso. Porque eu também queria saber a opinião dos meus inscritos agora. Os senhores, se tivesse um advogado que deixasse a senhora aparecer com aquela cara lá na televisão e a sua família não fizesse nada, vocês iam ficar felizes? Fala pra mim. Eu não sei o que ele vai falar, mas eu sei que a gente vai ter que botar a venda no olho pra enxergar. E outra coisa, se tiver enviesado, a gente nunca vai ter a gravação no bruto. Esquece isso. Porque se for desse sentido, eles não vão levantar pra a gente ver que tá o Coringa embaixo da perna, gente. Eu queria ver a entrevista bruta. Eu queria ver lá os backstage, os por trás das câmeras, os making off, eu queria ver quem tava lá, eu queria ver quem falou aquilo, eu queria ver quem fez as perguntas, se as perguntas foram programadas, se as perguntas não foram programadas, se teve autorização dos procuradores para uma ou outra pergunta, se foi visto e analisado anteriormente, que é claro que foi, porque a gente está falando do Cabrini. Cabrini não, gente, não é um sem noção que não sabe fazer a coisa, deve estar tudo lá no contrato. Pelo amor de Deus, está assessorado por ótimos advogados, tem um grupo de grande mídia da Record por trás dele. Acho que eles são doidos. Falar que não é o Michael, pelo amor de misericórdia. Tem uma máquina de clone em Guarulhos 2. A gente bota e tira ele. Falar que ele estava drogado, que ele estava dopado por drogado, podia. Está. Porque a gente sabe que, infelizmente, tem sim o uso e o comércio de entorpecentes dentro dos estabelecimentos prisionais. Desculpa, mas existe. Mas não acredito que sejam de medicamentos farmacológicos, não. Não acredito. Não acredito porque para entrar uma aspirina dentro de uma penitenciária pelos médicos, vocês não estão entendendo quanta gente assina aquele papel. E não vem falar para mim, pelo amor de Deus, não. Ah, e tem o caso do não sei quem. O Michael não é o Epstein e nem o Pedilha. O Michael é o alecrim dourado. Vale mais abrir a boca e falar quem é ou vale mais ficar com a camiseta branquinha, tá bem, tá bem. Ele tá bem. Tá melhor do que eu e do que os senhores aqui, ó, que estão assistindo. Procurei por pessoas que poderiam ter gritado por ele. Ninguém grita. Por que é que você quer ser condenado, Michael?
Porque é que teus procuradores e teus familiares e você não fizeram que tenha aqui um grupo de gente de todos os estados e países montando os erros do seu inquérito, Michael? E aí sim apresentasse pro Cabrini. Porque o Cabrini iria ver. O Cabrini iria divulgar. Nossa, Nossa, já pensou que sonho? Já pensou que sonho se isso acontecer amanhã? Nossa, eu vou bater minha cabeça no chão. Eu vou clamar meu pai Xangô se isso acontecer. Nossa! Que meu pai traga na balança da justiça e no poder da sua força do Criador a verdade. Eu quero ver os erros do seu inquérito amanhã no Cabrini. Eu quero ver por que você aparece numa câmera e não aparece na outra. Eu quero saber por que estão falando que tem GCM sumindo com prova. Eu quero saber por que você fez aquela confissão do aparecer uma forca, descubra a palavra. Eu quero saber por que foi na tua casa, por que tá no teu carro, por que o cachorro não acha nada, por que você não traz as fotos que vocês alegam ter em público. Porque ninguém grita por você. Nem você mesmo. Nem você. Vamos ver amanhã a entrevista, gente. Vamos ficar atento. Vamos todo mundo procurar o quê? Confissão. Prova pericial. Os objetos. A sua casa. O seu carro. Os seus erros no seu inquérito. Todo mundo te prejudicou mesmo. Agora vai falar que foi o Cabrini e a Record. Não. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a entender por que você quer ser condenado. Me ajuda. Vai ter um bicho que vai estar amanhã com as orelhas desse tamanho que vai ser eu e vai ter muita gente. Nossa, traz a tua chance. É a tua chance da gente vai estar te ouvindo. Você nem devia estar falando. Mas eu vou sentar para te ouvir. Você já deve ter visto 2 meses em Guarulhos 2, você já sabe de muita coisa. Muita. Se não sabe, se entrou sem saber, você já tá sabendo. Eu conheço Guarulhos 2. Você já tá sabendo. Abre a boca amanhã. Ajuda a gente a te ajudar. Porque teu inquérito tá uma porcaria. Só que é o seguinte. Se não quebrar tua confissão, se não quebrar a perícia do Instituto de Criminalística, que coloca teu DNA e o DNA da Vitória juntos. Porque se você falar que foi misturado, é melhor você trazer um laudo de um perito e provar. Vamos ver as fotos do celular, vamos ver o que você vai falar sobre isso. Vamos ver o que você vai falar da sua esposa. Porque a sua esposa não tá falando por você. Ninguém fala por você. Ninguém. E a justiça, ela já é cega. Ela só escuta. Ninguém tá falando com você. A gente só tá ouvindo te acusar e te acusar. E amanhã vai chegar o Darth Vader. Então, se eu soubesse, eu punha ele com aquele capacetinho ali, ó. Assim não é que o Darth faz? Vocês assistiram Star Wars? É sobre a Vitória Regina de Cajamar. É sobre a Edna. É sobre tanta gente que tá desaparecida. E ninguém fala nada. Não vai precisar nem edição. O Abrão vai meter isso aqui, ó. Gravou 40 minutos. Escutem. Depois não vão falar aí. Não façam julgamentos sem escutar. Escutem o que ele tem pra falar. Escutem com olhos vendados e ouvidos atentos.
Porque a imagem vale mais que 1000 palavras. E a imagem tá ruim. Duvido que ninguém tenha visto isso. Por isso que a justiça é cega, pra não ver uma imagem daquela em 3 segundos. 3 segundos. Não precisa de 3, você precisa de 3 milésimos de segundo. Você precisa de meio segundo. Você bateu o olho e você fala, nossa, que eu não queria encontrar com esse cara numa curva nua escura. Eu sou mulher. You know. Isso é até mais valente do que deveria ser, porque na verdade beira a loucura e a imprudência. Mas eu ia ter medo de encontrar com você numa curva escura pela imagem que eu vi em 3 segundos. Então os advogados viram isso. Ninguém da tua família viu isso. Ô Michael, me ajuda a te ajudar. Eu não quero te ajudar. Mas eu também não quero te condenar por burrice. Ou será que não? Porque ninguém é tão burro desse jeito. Por que é que você quer tanto ser condenado sozinho por isso? Porque você sabe que você vai ser condenado sozinho. O promotor não é maluco, assistente de acusação. Gente, a Vitória morreu. Isso é fato. Aí você confessa. Eu acho print dela no seu telefone. Você mente, a sua mulher se desmente. Sua mãe faz aquela gravação maluca. Tua irmã dispensa o advogado. Tem DNA no teu carro. Tem DNA na tua casa. E você aparece igual o Darth Vader na Record. Como é que eu posso te ajudar, Michael? Só que eu quero saber quem foi que fez aquilo lá com a Vitória, tá bom? Recado tá dado. Pros meus inscritos e pras minhas inscritas, um beijo do fundo da minha alma, com muito amor pra todos vocês. Porque vocês são igual a mim. Certo? A gente quer a justiça, a gente quer a verdade. Sofia de Xangô. Eu gosto é de ver gente, filha da mãe, se dá mal, porque chega de palavrão. Já falei no vídeo e peço desculpa para os senhores, mas eu costumo dizer que palavrão foi feito para essas horas. Porque não dá para falar outra coisa. Tá bom? Fiquem com Deus. Amanhã, ó, vamos ver o que vem pela frente. Tá certo? Segunda-feira a gente vai conversar. A gente não consegue entrar no inquérito. Mas tá todo mundo entrando no inquérito. Tem um monte de canal entrando no inquérito. Reprisando. A ideia é... Porque também já é... Hoje é meu sábado, gente. Eu quero ir pra praia. Quero ir caminhar com meu cachorro. Não quero passar a noite brigando por gente que não tá nem aí pra si mesma. Coitadinho de quem tá aqui se estrumbicando pra tentar ajudar quem não se ajuda.